Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui à nossa apresentação sobre a Guerra do Vietnã. E bom, vamos começar. A apresentação decorrerá a partir dos seguintes tópicos: Guerra da Indochina, divisão e conflitos entre Vietnã do Sul e Vietnã do Norte, início da Guerra do Vietnã, entrada dos Estados Unidos da América na guerra, estratégias de guerra e armamentos, ofensiva do Tet, desvalorização da imagem americana e protestos e desfecho da guerra. Vietnã, Laos e Camboja faziam parte do território conhecido como Indochina, que desde o final do século XIX eram colônias francesas. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Japão avançou sobre o Sudeste Asiático e anexou a região sob seu domínio. Liderados por Ho Chi Minh, os vietnamitas se organizaram na Liga Revolucionária para a independência do Vietnã com o objetivo de reagir contra os japoneses. Logo após o final da Segunda Guerra, os vietnamitas proclamaram, na parte norte do país, a República Democrática do Vietnã. Em 1946, a tentativa francesa de restabelecer o colonialismo no Sudeste Asiático provocou a Guerra da Indochina, em que o imperialismo francês enfrentou grupos de guerrilhas no Vietnã e no Laos, culminando com a derrota francesa na Batalha de Dien Bien Phu, em 1954. A Conferência de Genebra, de 1954, convocada para negociar a paz, reconheceu a independência do Camboja, Laos e Vietnã. Outra medida da conferência foi que, até as eleições gerais de 1956, o Vietnã independente ficaria dividido em Vietnã do Norte, socialista, governado por Ho Chi Minh e com capital em Hanoi, e Vietnã do Sul, pró-capitalista, liderado por Ngo Dinh Diem e cuja capital era Saigon. E outras determinações da Conferência de Genebra é que haveria entre os dois países uma zona desmilitarizada e em 1956 seriam realizadas, sob supervisão internacional, eleições livres para unificar o país. Os Estados Unidos presentes no encontro não assinaram o acordo. Nguyen Dinh assumiu o governo do Vietnã por meio de um golpe. Ele era do Vietnã do Sul e ele era contra o comunismo, tanto que no seu governo ele houve várias caçadas ao povo que era a favor do comunismo. A imagem ela mostra um monge que em praça pública ele pegou e ele ateou fogo no próprio corpo. E esse foi o meio de protesto dele dando a vida pelo movimento contra esse tal ditador e a liberdade da prática do budismo dentro do país. Com as diferenças políticas entre o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul, claro que teria um clima estranho entre eles. Era difícil que um socialista e um capitalista conseguissem viver bem lado a lado, com tantas diferenças políticas e ideologias tão próximas. No ano de 1959, os guerrilheiros comunistas chamados de Vietcongs atacaram uma base norte-americana que existia no Vietnã do Sul, sob o apoio de Ho Chi Minh e dos soviéticos. A partir desse momento, tinha dado início à Guerra do Vietnã. Os Estados Unidos e a União Soviética se tornaram parceiros, mesmo que de maneira indireta, com os países que se enfrentavam. Desde o início da guerra, que em mais ou menos 1959 até o ano de 1964, apenas o Vietnã do Norte e do Sul se enfrentaram, ficando a guerra restrita às suas diferenças políticas e ideologias, não envolvendo nenhum país vizinho. Já a partir de 1964, os Estados Unidos deixaram de apoiar indiretamente a guerra e passaram a assumir o que estavam realmente de dentro. Enviaram armamentos, soldados, e por esses soldados não conhecerem muito bem o território inimigo, que era cheio de florestas tropicais fechadas e muita chuva, eles sofreram muito. Já os Vietcong, eles possuíam uma vantagem por conhecer cada centímetro do local onde estavam batalhando, enquanto os Estados Unidos usava armamentos modernos e helicópteros. Os Vietcongs faziam uso de táticas de guerrilha que só eles dominavam. Essa falta de preparação dos norte-americanos em lidar com um ambiente desconhecido lhe renderam a derrota no final da década de 1960. Mas era claro que os Estados Unidos tinham uma ótima tecnologia, muito boa, mas isso não foi suficiente para vencer a experiência de seus adversários. Aproveitando já a oportunidade, em 1968, os vietnamistas do norte invadiram o Vietnã do Sul, dominando a embaixada dos Estados Unidos. Isso causou uma retaliação das tropas norte-americanas e do próprio Vietnã do Sul, que culminou no momento mais sangrento de toda a guerra. E estima-se mais ou menos que milhares de pessoas morreram. A entrada dos Estados Unidos da América na Guerra do Vietnã. Bom, posteriormente, no ano de 1959, os Vietcongs e o Exército Regular do Vietnã do Norte
atacaram uma base norte-americana no Vietnã do Sul. Logo em seguida, no ano de 1963, Nguyen Dinh Diem é assassinado. A partir desse ataque, o presidente John Kennedy começa a enviar as primeiras tropas para o país, que seriam, no caso, aqueles soldados mais jovens. No entanto, os Estados Unidos hesitavam em se envolver num conflito numa região tão distante após o fracasso militar americano durante a Revolução Cubana, para que eles não pudessem obter esse fracasso de novo. Já não bastasse os Vietcongues conhecerem muito bem o seu terreno, eles aproveitavam ao máximo as vantagens geográficas das florestas tropicais da Mata Cerrada. A motivação de cada exército pesou na moral das tropas. Enquanto os vietnamitas lutavam por algo concreto, os norte-americanos combatiam por algo distante, como impedir o avanço do comunismo. A Operação Rolling Thunder, mais conhecida como Operação B-52, foi uma campanha de bombardeio aéreo gradual e sustentada, conduzido pelo 2nd Air Division dos Estados Unidos, mais tarde conhecido como a 17th Air Force. Essa operação foi realizada no dia 2 de março de 1965 até dia 2 de novembro de 1968, durando aí 3 anos e 8 meses, durante a Guerra do Vietnã. A operação visava destruir o sistema de transporte do Vietnã do Norte, sua base industrial e defesas aéreas, e interromper o fluxo de homens e materiais para o Vietnã do Sul. A realização desses objetivos foi dificultada tanto pelas restrições impostas aos Estados Unidos e seus aliados da Guerra Fria e pela ajuda militar e assistência recebida pelo Vietnã do Norte e de seus aliados comunistas, a União Soviética, a República Popular da China e a Coreia do Norte. A operação acabou se tornando a batalha aérea e terrestre mais intensa travada durante o período da Guerra Fria. Foi a campanha mais difícil travada pela Força Aérea dos Estados Unidos desde o bombardeio aéreo da Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Estratégias da Guerra do Vietnã. Os helicópteros foram muito importantes para deslocar as tropas americanas no território vietnamita, que era até então desconhecido pelos soldados. Durante a guerra, o exército americano fez uso de várias armas químicas, entre elas o napalm, que era uma mistura de gasolina com resina de uma palmeira, e o agente laranja, era uma herbicida com substância cancerígena pulverizado sobre toda a região. Um armamento icônico, que não pode ser esquecido durante essa guerra, é o fuzil Kalashnikov 47, no caso a K-47. Foi a principal arma do exército do Vietnã do Norte e das guerrilhas do Sul. Ele se converteu na arma revolucionária preferida em todo o mundo. Ela era uma arma bem interessante porque ela consistia em apenas um tiro. Ela atravessava, no caso, os capacetes dos norte-americanos e os matavam com apenas um tiro, sendo completamente mortal, assim digamos. As tropas americanas usavam o fuzil M14 e posteriormente o M16. Os fuzis de assalto americanos eram de difícil manejo nas úmidas selvas do Vietnã, fazendo-os ficarem emperrados e, sendo assim, os norte-americanos acabavam ficando sem os seus armamentos. As desvantagens dos soldados americanos referente ao território. Apesar dos americanos terem um exército muito grande, de aproximadamente 500 mil de soldados, terem muitas armas, bombas, os Vietcongs estavam ganhando, pois eles conheciam a situação local, ou seja, tinham conhecimento que o Vietnã é um país muito quente e muito úmido, com muita enchente também. Então eles sabiam mais como lidar ali com o tempo, como se proteger e tudo mais. A ofensiva do Tet foi uma invasão, um ataque surpresa por parte dos Vietcongs, onde esse exército atacou simultaneamente mais de 30 cidades naquele território, tomando a embaixada dos Estados Unidos em Saigon. Isso humilhou os Estados Unidos, pois possuíam 500 mil de soldados no Vietnã e estavam muito confiantes da sua vitória. Ho Chi Minh, líder comunista, falece em 1969, mas os ataques do exército norte-vietnamita continuam até 73. Pressionado pela opinião pública e o Congresso, o presidente Richard Nixon começa a retirar as tropas americanas do país e assina o Acordo de Paris. Em 76, o Sul é tomado e o Vietnã é unificado sob o nome de República Socialista do Vietnã. No mesmo período que os Estados Unidos acabou recuando com suas tropas, foi também criado o Acordo de Paris. Ele tinha a ideia de criar uma paz entre o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul, fazendo com que os Estados Unidos parassem de enviar tropas para lutar contra os Vietcongs
e fazendo assim que os Estados Unidos só apoiasse de forma estratégica ou então fornecendo armas para o pessoal do Vietnã do Sul. Porém, após ser assinado esse tratado, é, depois de 2 anos, os Estados Unidos acabou desistindo desse apoio logístico, desse apoio que ele estava dando para o Vietnã do Sul e fez com que, depois de um tempo, tivesse o total desfecho da guerra. Na ofensiva de Tet, não só a massacre que estava acontecendo em cima das tropas dos Estados Unidos, como também o que impulsionou os Estados Unidos a decidir recuar suas tropas, foi grandes movimentos, como o movimento dos negros e o movimento dos hippies, nessa mesma época, que organizaram diversos protestos contra a Guerra do Vietnã, principalmente porque grande parte dos soldados tinham idade média de 19 anos. Então, diversos jovens estavam sendo enviados para a guerra para poder combater os vietnamistas. Nesses protestos, eles falavam que a guerra era desnecessária e que eles só estavam usando isso para matar pessoas. Essa questão dos Estados Unidos estar levando jovens para morrerem pela guerra, para uma guerra considerada pela população desnecessária, foi muito importante para o URSS, porque ela usou como uma propaganda anticapitalismo na época da Guerra Fria. O desfecho vai acontecer do seguinte: teve os Estados Unidos ele vai pegar, ele vai deixar para lá aquele apoio que ele estava dando para o Vietnã do Sul e vai acabar abrindo uma oportunidade para que o Vietnã do Norte consiga dominar o Vietnã do Sul, fazendo com que ele consiga unificar o país, transformando o território todo, ao invés de dividir entre norte e sul, tornar só o Vietnã, dominando o local e tornando um país de modelo socialista comunista, que não só se ficou para o Vietnã, como também se estendeu para os lugares como Camboja, Laos e também para boa parte da Tailândia. Aqui estão nossas referências webgráficas. Muito obrigado pela atenção e essa foi a nossa apresentação sobre a Guerra do Vietnã.